sou o Marcos Benevides, eu trabalho numa empresa holandesa de infra chamada Terrateam. Eu mexo com Postgres, com OCaml e infra em geral, HCL e Terraform. Que bom que está passando o slide. Enfim, essa talk ela vai ser nos 220, ok? Então me perdoem. Ela tem vários objetivos, um deles é falar de programação declarativa, falar de composição e assim, mostrar um pouquinho como um pouco de fundamentação teórica pode garantir assim, simplicidade no seu código, e tem várias ideias que foram roubadas desse livro aqui, Concepts, Models and Techniques of Computer Programming, bem antigo, bem esquecido também. Eu represento um grupo de colegas que a gente nunca se encontrou pessoalmente, mas já trabalhamos assim, juntos há muitos anos. O Dr. Nakama, nós fazemos projetos bem em nível GambiConf, que é de praticidade questionável, ok? Muitos deles são esquecidos depois. Mas quando algum desses projetos se tornam um pouquinho sérios, não estou dizendo sérios, um pouquinho sérios, a gente migra para uma organização mais séria assim, e foi o que aconteceu com a nossa biblioteca, chamada Zero, nossa biblioteca em Zig. Antes, nós temos que explicar um pouco do nosso contexto. É um ecossistema recreativo. Nós temos total liberdade para escolher nossas ferramentas, e geralmente nós escolhemos ferramentas que nós sonhamos em trabalhar no dia a dia. E a ideia é, não importa o quão bizarra seja a combinação, tem que fazer funcionar. Então, espírito de GambiConf também. A nossa missão, nós queríamos criar um jogo, né? Tem que ser rápido. A gente não queria brigar com o Borrow Checker, então não para o Rust. Nós queríamos gráficos fáceis, sem a dor de cabeça de lidar com OpenGL, essas coisas. Queríamos uma fonte única de verdade para os dados, o servidor distribuído tolerante a falhas, e essa aqui sou eu que botei, porque eu queria desenvolver tudo local e tinha que funcionar, tinha que ser reproduzível, todos os componentes devem rodar localmente, e essa foi o bingo, né? O cliente vai ser em Zig, os gráficos vão usar Raylib, a única fonte de verdade é uma mistura de Postgres e Omnigress, ainda estamos trabalhando nisso. O servidor foi em Erlang OTP e o ambiente de desenvolvimento usando Nix Shells e Nix OS, então zero Docker. Eu vou falar de Zig um pouco, porque o cliente do jogo é escrito em Zig, né? É uma linguagem, assim, o pessoal chama de baixo nível, mas ela tem várias abstrações modernas que tornam esse tipo de desenvolvimento bem mais fácil, por assim dizer, né? A Raylib é uma biblioteca em C, ela para criar aplicativos gráficos sem muita burocracia, e o Zig tem uma boa interoperabilidade com C, como nós vamos ver. Como nós fizemos a interface com o Erlang? O Erlang ele fornece uma biblioteca chamada Erlang Interface, e, de novo, como o Zig tem uma boa interop com C, só usamos ela para criar o que se chama de C-Nodes, guardem esse nome, C-Nodes, nós vamos explicar um pouquinho mais na frente. Desse projeto de integrar o Zig com a lib nasceu uma biblioteca que foi se desenvolvendo aos poucos. Essa biblioteca se chama Zero. E no final, depois de umas 3 iterações, nós tínhamos uma biblioteca que, ao invés de nós usarmos todas aquelas abstrações que são bem cruas, assim, que a lib do Erlang te dá, nós temos uma biblioteca que faz um interop de tipos em Zig para tipos em Erlang. O Lemos, que está bem ali no fundo, ele fez uma palestra sobre isso no FunkProd Sweden, em 2024, mas ele só falou da parte em Zig, todo o histórico, como o código evoluiu. Então, não vou eu vou falar mais da parte do Erlang em si, né? Lembra que eu mencionei C-Nodes, nós usamos uma biblioteca em Zig, ou em C, para criar C-Nodes do Erlang. Um nó no Erlang é uma instância do runtime do Erlang, que chamam de RTS, né? E a ideia inteira do Erlang, e a ideia inteira que eu quero que pelo menos uma pessoa aqui saia querendo programar em Erlang depois, porque é bem legal, é que a VM do Erlang ela é toda otimizada para você ficar criando processos na louca, ok? Aqui é um exemplo, e eu sou de infra, então eu só acredito vendo, né? Como é que eu... Opa, desculpa. Como é que eu... Vai. Deixa eu jogar para cá. Vou jogar para cá. Ok, então vamos pro... Tá. E detalhe, eu não estou fazendo mirroring porque está quebrado no sistema, né? Vamos aqui para o GambiConf 2025. Vamos rodar a benchmark, porque eu só acredito vendo. Enfim, mas aqui tem 1 milhão de processos em pouco mais de 1 segundo, ok? Voltando para a apresentação. E como é que toda essa criação de processos aconteceu? Nós temos uma primitiva bem básica que se chama spawn trace. Então, basicamente uma função que você usa para criar processos. Aqui nós vemos que nós sempre criamos um processo a partir de outro, né? E como esses processos se comunicam? Nós criamos 1 milhão de processos, mas não tem graça. Você tem que fazer esses processos se comunicarem. E em Erlang, você pode ter, por exemplo, um processo com aquele ID 0420, ele manda uma mensagem
para a caixa de mensagens do processo 048.0, né? Em Erlang, fica assim. Então, você tem a versão gráfica bonitinha e tem o código em Erlang lá. Um lado é o envio da mensagem e o outro lado é a recepção, no receive. Processos em Erlang, eles têm uma anatomia específica. Então, nós geramos um processo com o spawn, nós inicializamos ele com a função que nós mandamos para o spawn. O processo, então, entra num loop, onde ele fica esperando mensagens caírem na sua caixa de mensagem, e ele pode parar normalmente, ou seja, ele não é mais útil, então morre normalmente, morre de velho, ou ele termina por causa de um erro espúrio. Você não tratou um erro e ele vai lá e morre. Então, é aquele cenário lá em vermelho. Dá para você ir muito longe só usando Erlang puro, mas não recomendo, porque existe um conjunto de bibliotecas implementadas pela Ericsson e depois pela Erlang Software Foundation, onde você não precisa reinventar a roda, e especialmente onde você não precisa sofrer com a decisão que é ter uma ferramenta ruim depois, né? Um exemplo disso vou começar com a abstração mais básica de todas, que é uma application, para nós não nos confundirmos depois. Em Erlang OTP, se eu pegar um monte de arquivos, ou seja, arquivos e módulos em Erlang são a mesma coisa, e disser que aquilo ali faz parte de uma application, acabou, eu tenho uma biblioteca. É o que as pessoas chamam de library application. Se eu implementar um behavior que me fala que eu tenho que ter duas funções, no mínimo, start e stop, as coisas ficam mais interessantes, porque eu passo a controlar o ciclo de vida dessa minha aplicação que tem conhecimento de vários módulos. E essa aplicação é um processo que é iniciado e ele pode ser usado para iniciar outros processos. Mas iniciar processos não é o suficiente. O legal é eu posso criar 1 milhão de processos, mas de que adianta se eu não sei se eles estão vivos ou mortos, né? Então, nós temos um outro behavior chamado supervisor, e assim como a application com start e stop, um supervisor só precisa implementar um init. Desde que eu implemente um init, eu vou ter um processo que monitora outros processos. Os supervisors, ele tem uma estratégia de supervisão. Essa aqui é uma estratégia bem básica. Nós temos o S lá, que é um supervisor que tem 4 processos, ok? Ele monitora 4 processos. E um desses processos morreu. O que acontece? Nessa estratégia que se chama one for one, só aquele processo que morreu é reiniciado. Se eu usar outra estratégia de supervisão, que no caso essa aqui se chama one for all, se um processo morre, todo mundo é reiniciado. Então, em Erlang, a ideia é que você pega um supervisor, por exemplo, e você escolhe a estratégia e ele monitora aqueles processinhos filhos dele. Existe esse gráfico aqui, que eu acho que todo mundo já teve que lidar com esse tipo de arquitetura, cliente-servidor. Adivinha só, em Erlang, isso também é um behavior para você implementar. Então, você tem esse behavior chamado genserver, onde você, implementando aqueles callbacks lá atrás e expondo o que você bem quiser expor, você tem, de graça, por assim dizer, um servidor que aceita requisições síncronas ou assíncronas. Aqui, por exemplo, é um fluxograma bem feio que eu fiz do que o jogo faz atualmente, que não é muita coisa. Okay? Ele tem só 2 estados, a pessoa loga lá e depois joga o jogo. Esse fluxograma, ele é feio, não tem tantos estados, tem vários eventos, que são as caixinhas azuis, e adivinha, em Erlang, você também tem um padrão, um pattern, para você criar máquinas de estados finitos, que simplificam muito a sua vida quando você fala de protocolos e outros tipos de coisas. No caso do nosso jogo, nós implementamos os players como processos, cada player é um processo e cada processo é uma máquina de estados. Então, cada player jogando o jogo tem sua própria máquina de estados no mundo e interage com o mundo, por assim dizer. Eu tirei isso aqui de uma outra talk muito melhor que a minha sobre GenStateM, que é esse pattern, em que o Nelson Vides ele mostra, por exemplo, que TCP/IP é implementado como uma GenStateM no Erlang, e aí depois você vai para a TLS, que é outra máquina de estados, que depois vai, que eu acho que aquela terceira é um parser de XML. Então, máquinas de estados finitos também são coisas que se compõem, né? Muito bem. E agora vamos brincar de Lego. Nós temos essa estrutura aqui bem básica, uma application que começa um supervisor, e esse supervisor monitora 4 processos. Esses processos podem ser processos normais, podem ser o genserver, que a gente já viu, um genStateM, não importa. Eles são processos workers, né? Mas ela é estática. Nós podemos brincar com a profundidade da árvore. Então, nós temos aqui uma application, um supervisor no topo. Esse supervisor monitora 4 processos. E desses 4 processos, 3 são processos normais. Um é um outro supervisor que supervisiona outros 2 processos. Ela ainda é estática. Ela sempre vai ter essa forma.
nós podemos brincar com arquiteturas dinâmicas. Então, nós temos uma aplicação que começa um supervisor dinâmico. No começo, ele tem 0 processos filhos, mas depois ele cresce. E, no final, um programa em Erlang é uma árvore onde você pode ter parte dela agindo de forma dinâmica e parte dela agindo de forma estática. E você mistura essas coisas e já bota resiliência na sua arquitetura, no seu código. Assim. Então, arquitetar código em Erlang e mexer com infra é quase a mesma coisa. Assim. Voltando, nós temos os módulos, o nível mais baixo de encapsulamento, uma application, um agrupamento de módulos, e nesse nosso caso também é uma aplicação que gerencia o ciclo de vida do Erlang, né, do nosso projeto. E uma release é quando você pega uma ou mais aplicações e bota tudo assim, empacota tudo no mesmo balaio. Você não está limitado a apenas uma aplicação. Você pode ter várias. E no final nós fizemos experimentos e nós quebramos uma árvore grande, que era a árvore do jogo, em várias árvores menores que se comunicam. E aqui que entra o Zoro, aquela biblioteca que nós criamos antes. A ideia é que nós queríamos experimentar se dava para usar Zig para se comunicar diretamente com o cluster, e no final dá. É isso que nossa abstração lá faz. E os tipos em Zig do cliente viram tipos em Erlang, do outro lado. Nós também usamos o PostgreSig, assim, tem várias pessoas trabalhando de forma síncrona remotamente, então nós começamos a fazer alguns experimentos. Então nós temos lá os nossos esquemas e nós tentamos fazer os nossos esquemas em Postgres agirem como se fossem namespaces, e nós expomos, assim, nós não lemos as tabelas diretamente, nós temos views, e essas views é que fazem todo o trabalho. Mas, no final, nós precisamos atualizar os dados. Então, você pode ter uma view que ela recebe updates e inserts. Se você fizer gambiarra com função e triggers, né? Então, toda vez que você tem um write naquela character view, que a gente vê lá embaixo, ele roda uma função, e essa função que vai lá e atualiza os lugares certos da tabela, do esquema do personagem, por exemplo. Nós também abusamos de constraints. Aqui nós temos uma constraint que checa se a pessoa está botando o item do pé na cabeça e é bloqueado a nível do banco, né? Era só para... Assim, nós abusamos bastante, queremos brincar. Tem o Omnigress, que é uma extensão interessante, é de um conhecido nosso, o Yuri. Ele está implementando um monte de submódulos para o Postgres. Se você quiser usar o Postgres como seu servidor HTTP, você pode, se usar a biblioteca dele. Não sei porquê, mas se você quiser, né? Tem também várias outras mini extensões. A gente quer usar o Ledger dele, não tivemos tempos. Até porque nós tivemos que empacotar esse projeto em Nix, que não estava empacotado. Então, nós viramos meio que os mantenedores também do projeto em Nix. Aqui é um exemplo de uma coisa que estamos usando, que é, finalmente, nós podemos ter some types, tipos algébricos. Nós temos o tipo lá check tile type, check object type. E nós temos uma entity type, que é tipo ou um tipo ou outro. Então, finalmente, tipo de tipagem decente, né? Nix é a cola que junta todo esse tipo de gambiarra aqui. Nada disso iria funcionar sem Nix. Mas antes de falar de Nix, nós temos que falar das extensões, do que é uma dependência, né? Eu gerei esse gráfico aqui usando Nix, e aquilo lá no ponto, no fundo, é o REPL do Python. Quando você fala do REPL do Python, você não está falando só do REPL do Python, você está falando de todas as dependências que foram usadas para compilar essa REPL do Python. Então, bem ali tem a glibc, tem uma libunistring, se eu não me engano, em versões específicas. Então, para você rodar a versão 3.13 do Python, que é aquela ali, você precisa de toda essa cadeia de dependências. Em Nix, essa cadeia é um valor. Só que Nix é um termo horrível, ok? O nome é horrível, ok? Porque Nix pode ser a linguagem, uma linguagem funcional, onde você descreve a sua configuração do seu sistema, e ela é reprodutível, ela tenta ser reprodutível, ou seja, o mesmo input gera o mesmo output. Ele pode ser o gerenciador de pacotes, que Nix também é o nome do gerenciador de pacotes, puramente funcional, e ele trata aqueles pacotes como valores. Então, aquela árvore inteira do Python que eu mostrei é um valor que você pode modificar, igual você modifica coisas em linguagem de programação, igual você modifica um dict na sua linguagem de programação. E o Nix não enxerga aquele pacote em Python como uma única coisa, ele enxerga a árvore inteira. Então, se alguém mudar uma variável, uma flag de compilação, em alguma dependência desse pacote Python, ele gera outra coisa. Ele não enxerga como a mesma coisa. Vão gerar duas saídas diferentes. Isso aqui é o Nix Patches. O que acontece quando pessoas escrevendo código em Nix botam tudo no repositório com várias derivações. Isso aqui, imagina assim, a comunidade Nix é muito pequena. Então, como que a gente mantém tantos pacotes?
Porque você vê que tem o cluster de distribuições Linux normais, o eixo Y é a quantidade de pacotes na última versão atualizadas, e aquele canto direito é o Nix, ou seja, muitos pacotes na última versão estão no Nix Packages. Como é que uma comunidade tão pequena consegue manter tanta coisa? E a realidade é que são boas abstrações. Nix implementa certas abstrações que são boas no gerenciamento de dependências. Essa abstração é a Nix Store. Então, nós não seguimos o sistema de arquivos standard do Unix. Tudo vai para essa Nix Store. Você pode pensar na Nix Store como se fosse um grafo. Tudo que você salva nesse grafo, ele começa com um hash. Esse hash, lembre daquela imagem do Python? É como se fosse o hash daquilo tudo, não só da compilação do pacotezinho do Python específico. É o hash da árvore inteira. E, no final, o nome do pacote, né? Isso nos dá certas propriedades. Ou seja, se você tem um pacote que não é mais usado, ele pode ser garbage collected. Ele vai ser coletado. E você também ganha de graças rollbacks. Então, o Nix ele implementa a ideia de rollbacks no seu sistema. Quando eu booto minha máquina, por exemplo, é isso que eu... Sem usar um sistema de arquivos específico, eu ganho um rollback toda vez que... Se eu tenho uma máquina sem Emacs e eu instalo o Emacs, eu criei uma outra versão da minha máquina antes que não tinha o Emacs e depois que tinha o Emacs. E quando eu booto, eu escolho a versão que eu quero usar. O Nixus é uma distribuição Linux onde tudo você gerencia com o Nix e ele usa o Nix Packages, né? Os pacotes do Nix Packages. Opa. Para desenvolver, nós não usamos Docker, nós usamos Nix Shells. Aqui é um exemplo, eu não tenho hello, eu entro na shell, e agora eu tenho o hello world e o calsei. Aquele benchmark que eu rodei para vocês do Erlang era uma Nix Shell disfarçada. Ele dependia de uma Nix Shell para rodar. Nós usamos devenv, que você usar Nix Shells pura, assim, se você for uma pessoa que gosta muito de Nix, você não vai achar diferença nenhuma, mas para quem não gosta muito de Nix, a gente achou uma solução interessante, porque, por exemplo, não tem tantos aficionados por Nix no projeto em si, mas eles podem fazer modificações no projeto só botando language.erlang enable, language.zig enable, e por trás tem um monte de abstrações em Nix assim, que cuidam de tudo, né? No caso, essa aqui é a nossa configuração do Postgres. Eu acho difícil alguém achar um jeito com Docker de fazer isso que nós fazemos, que é, não só nós temos o Postgres, no caso eu tirei essa foto antes, mas atualmente nós usamos o 18, usando extensões, como vocês veem lá em cima, periods e omnigress. As configurações do Postgres também estão em Nix, inclusive a inicialização do banco de dados também está em Nix. Você vê lá que a gente está inicializando um banco de dados lá, até apontando para um esquema nosso que nós usamos para inicializar tudo em Nix. Não fugimos do Nix. Se tem uma coisa, em termos de configuração, é sempre Nix. Tem a segunda demo, quanto tempo eu tenho? 15 minutos? Então dá. Então eu estou aqui de novo, cá estou. Vamos ver outra demo, para vocês verem o que... Por exemplo, eu não tenho Erlang aqui, ok? E nem tenho Zig aqui. Se vocês verem o nível de produtividade que nós queremos ter quando nós mexemos num projeto, ok? E agora eu tenho Erlang. Eu dou CD no meu diretório e eu tenho tudo que eu preciso. Vamos rodar o nosso Postgres aqui. Enquanto ele roda, eu já vou abrir outra shell. E vou abrir outra logo, porque o Zig vai ter que rodar uma hora. Né? Opa, legal, tem o Postgres rodando aqui. Vamos rodar o servidor. Esperando compilar. Deixa eu rodar o cliente enquanto isso, que vai demorar também. Ei, que legal, eu tenho um cliente rodando e... Dá para ouvir a música? Mas dá para ouvir, legal. É para dar um ambiente aqui. Então, por enquanto, esse é quando a gente testa as coisas, né? E sim, eu vou fazer um leak das minhas credenciais para o mundo inteiro. Cara, eu já vi um bug aqui na tela, que ele está completamente cagado, mas está aqui o nosso joguinho, né? Não tem muita coisa rodando nele, né? Mas Erlang, Zig mandando tipos para o Erlang processando os tipos em Zig. Legal, né? Então, terminei de fazer tudo que eu tinha que fazer aqui. Vamos sair. Vamos voltar para a nossa apresentação. Vocês conseguem me ouvir de boas, né? Ok, então, legal, temos uma demo. E de graça, porque nós somos doidos, nós também fazemos build de uma imagem Docker em Nix. Sim, você consegue buildar a imagem Docker em Nix. E no final a gente não para por aí, né? Porque a gente tem que fazer o deploy do servidor em Nix também. Então, nós temos um outro projeto chamado Chessboard,
o provisionamento dele inteiro é feito com Tofu e Nixus Anywhere. Nixus Anywhere é uma grande gambeta, porque imagina o seguinte, nós temos 3 ambientes que nós fazemos uma target. Nós podemos deployar na AWS, na Magalu Cloud, e eu ainda posso testar a VM que nós deployamos localmente, porque eu consigo usar Nix para gerar uma VM Kimo. Okay? Não vai dar tempo de mostrar isso aqui, mas o Nixus Anywhere é um projeto interessante, porque você pode pegar qualquer VPS e ele vai instalar Nix naquele VPS. A AWS suporta, mas nós usamos o Nixus Anywhere mesmo assim, porque eu não quero instalar o Nixus que está lá na AWS, eu quero instalar o meu Nixus. Então, mesma coisa na Magalu Cloud. Nós começamos com uma imagem Ubuntu, e aí depois nós botamos Nix lá. Então, dá para você botar Nix em tudo. E da mesma forma como nós configurávamos o nosso ambiente de desenvolvimento, o nosso servidor, ele também tem os nossos módulos lá separados, né? Então, tipo, esse aqui é só um exemplo. Mas por trás desses módulos bonitos, porque Nix é uma linguagem de programação, ok? Então você pode criar módulos e abstrações. Por trás da abstração, você continua tendo código em Nix que faz coisas, dependendo do que as pessoas botam nas opções lá, né? Nós também particionamos o disco inteiro com Nix. Então existe um projeto chamado Disco. Eu não mexo com Gparters, não mexo com Gdisk. Eu uso só Nix para fazer as coisas. E aqui é um exemplo. Aqui é um exemplo, não é essa partição que nós usamos, aqui é a menor que coube no slide, ok? Nós usamos uma partição que eu vou falar agora. Nós não tememos um RMRF, porque nós já fazemos isso todo reboot, ok? Todo reboot, usando um outro projeto chamado Impermanence, nós só guardamos as partições, os diretórios, os arquivos que estão em Nix. Então, se você der um reboot na nossa máquina, ele apaga tudo que não está em Nix. Então, felizmente, nós botamos o var lib postgres lá e outras coisas, ok? Para não apagar o banco, mas, enfim, é isso, né? E o esforço que nós tivemos na hora de desenvolver o projeto local, ele se pagou quando nós fomos deployar, porque lá no Lithium Repo, eu tentei fazer um diagrama que prestava, mas é isso aqui, eu não sou front-end, eu não sou bom em design, mas lá está o repo do Lithium, lá a gente tem uma build pura do nosso servidor, e a gente só reaproveita. Então, o esforço que nós tivemos em fazer uma build pura do servidor, a gente só roubou. Literalmente, eu fiz o import do nosso repo lá do Lithium, peguei a derivação do servidor, botei numa unit do systemd e está lá. Está lá rodando. É isso, nosso deploy. Não tem Kubernetes, não tem nada, é só systemd. Amaldiçoado? É, mas menos amaldiçoado que Kubernetes, né? Manter cluster Kubernetes. E no final nós temos também o setup dos usuários é declarativo, porque localmente você pode vazar, assim, pode vazar credencial, né? Mas em prod não pode. E aí nós também apelamos para o systemd, né? Então nós temos lá um one-shot unit do systemd que cria lá os usuários e bota as credenciais específicas, ok? E no final, a demo, a tão famigerada demo, porque eu sou de infra, então eu só acredito vendo, né? Então, eu vou matar aqui os processos. Na verdade, eu só preciso do cliente. Opa, acho que foi aqui, né? Eu vou mostrar aqui com os meus coleguinhas de turma. Eita, deixa eu botar isso aqui na 8. Vamos conectar. Sim, eu não gravei esse número, eu estou aqui com ele na mão, eu deployei ele hoje na AWS. Ok? Então, 181. Então, vamos lá. Ih, será que eu botei o número? Eu errei. Então, primeiro book do jogo, quando você bota o negócio errado, ele vai dar merda. Então, errar é humano, ok? É feature, exato, é feature. O usuário que bota o servidor errado não vai jogar. É simples. Bem lembrado. 232 2181. Loguei, legal. E de novo eu vou vazar minhas credenciais para o mundo inteiro. Então, legal. Deixa eu botar isso aqui. Tem esse bug também aparentemente da minha screen, que é dessa. Opa, olha aqui meus coleguinhas. Yay. Então é isso. Então tá aqui o multiplayer, né? Rodando. Não pegue na pedra, porque também tem um bug da pedra, né? Então enfim, voltando para a apresentação, porque o tempo
O tempo está acabando, né? E falta ainda... Então, a conclusão é que composição é uma propriedade fundamental para você alavancar as ideias mais malucas, né? APIs consistentes são um plus, então nós temos que meio que uma API consistente com o nosso Zerl e o nosso Postgres meio maluco. A fundamentação teórica sólida, ela pode multiplicar sua produtividade, é o que a gente vê com o Nix, a gente só usa uma ferramenta para tudo. E Nix é declarativo e programação declarativa é naturalmente composicional. Eu não expliquei o porquê do FES, mas era por causa do Erlang. O Erlang é uma linguagem arcana e nós precisamos do poder esotérico que o FES nos dá, né, para explicar um pouquinho de Erlang. Nix é melhor que Docker, ok? Substituam seu setup por Nix. Existe um grupo de estudos para quem quer aprender Erlang. O meu colega Fernando Arias, ele está... nós temos um grupo de estudos, nós estamos lendo esse livro e acabamos de começar. Então, se você quiser entrar, sinta-se convidado. E a pergunta, eu esqueci de mencionar, mas a quarta demo são os slides porque nós usamos Emacs, Org Mode, para gerar o negócio em LaTeX, que gera o PDF e depois... e é tudo também empacotado em Nix, né? Então, é o quarto demo. Que Olá, tudo bem? Douglas aqui. Muito legal a sua apresentação. Queria só perguntar se qual é a origem do trauma com o Docker, o que está acontecendo, da onde que vem. É alguma coisa na infância? O que aconteceu? Olha, eu sinceramente, eu acho que beleza, o Docker, você consegue usar ele para... Eu acho que o Docker, por exemplo, ele resolve o problema errado. Então, o Docker resolve o problema de deploy, mas ele não resolve o problema de empacotamento. O problema, por exemplo, as primitivas que o Docker usa no Dockerfile, por exemplo, e nas outras ferramentas de containers em geral, você está representando a sua build como se fosse algo linear, como se fosse uma lista de coisas comandos que você quer que repita. Mas repetibilidade, você rodar o comando na mesma ordem, não é a mesma coisa que reprodutibilidade. Então você resolveu o problema de deploy, mas é um problema de deploy que você resolveu meio com sandboxing. Assim, você jogou o problema de volta para o Linux. Assim, não, vamos só botar isso aqui na imagem Linux e acabou. Mas não resolve o problema de como eu represento dependências da forma certa. E dependências são naturalmente aquele grafo que eu mostrei. O Nix, como ele enxerga as coisas como grafos, ele já está no caminho certo. Existe assim, eu sempre digo para as pessoas que eu acho o Nix também uma bosta. A linguagem em si é horrível, ok? Mas é uma das poucas que está representando o problema da forma certa. É isso, assim. Tem um pouquinho de trauma também com o Docker, mas é porque eu gosto das ferramentas que estão tentando resolver o problema com a abstração correta. Aqui. Só mais um comentário. Então, dá para dizer então que quem usa o Linux Container puro é o cara do VI, o cara do Docker é o cara do Nano e o cara do Emacs é que usa Nix, é isso? Não, eu uso o Neovim, mas a ideia era fazer também Na verdade, eu estou entre os dois mundos. Eu amo o Neovim, mas eu adoro o Org Mode do Emacs e eu não consigo... Se o Neovim tiver Org Mode, aí eu deixo usar Emacs. Mas brincadeiras à parte, mas o Org Mode do que mais me chamou a atenção é essa questão do Nix ali, que ele tem um ecossistema todo por baixo para amarrar tudo. Até porque assim, esse ecossistema ele não se desenvolveu de primeira, mas quanto mais pessoas começaram a usar Nix, mais pessoas tiveram que empacotar coisas em Nix, e aí mais pessoas tiveram que escrever módulos em Nix. E a vantagem em Nix, de novo, como é declarativa, como compõe, você escreve um módulo em Nix, que é mergeado na master, todo mundo pode usar. Você tem um bug em alguma dependência em Nix, todo mundo tem. É até engraçado, quando alguém tem um bug em algum pacote Nix, literalmente todo mundo, é um mais um, eu também tenho, entendeu? Porque geralmente você tem um bug em algum pacote Nix, todo mundo vai ter. Então é o poder assim, da reprodutibilidade. A parte chata é que o mundo é uma bosta. Assim, quem já teve... O OmniGrace é feito tipo assim, a dependência dele é tudo com CMake. Eu não vou mostrar aqui, mas teve uma gambiarra para o servidor funcionar. Eu mantenho o projeto lá do OmniGrace. Ele está com a build quebrada. Eu tive que fazer tipo assim, eu peguei o pacote do OmniGrace oficial, fiz um patch no nosso servidor em Nix, botando uma flag lá do CMake, que eu sabia que era gambiarra, mas sabia que ia buildar com isso. E é isso, assim, mas o mundo é uma merda. CMake é uma desgraça. Então, mas não dá para mudar. Então só dá para você fazer uns wrappers e um melhor, né? Que no caso é o que o Nix propõe a fazer. Muito interessante, obrigado. Uma dúvida. Oi. Tem algum motivo especial para esse chapéu? Acho que ninguém perguntou até agora.
Eu tava tão nervoso no começo que eu não fiz a piada de que antes de tocar em código de Erlang eu tinha que usar esse chapéu para me proteger das coisas arcanas que o Erlang nos dá. Fascinante. Palmas, pessoal. Obrigado.